O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos fiéis, hoje nós celebramos civilmente o Dia dos Pais, o Dia da Paternidade Humana. É tão interessante como algumas graças nos passam como tão corriqueiras. Às vezes eu brinco, o peixe só sabe que está dentro da água quando fica fora da água. Só entende como a água é importante para ele quando é posto em terra firme e não consegue respirar. E às vezes nós só percebemos como a graça de Deus é constante quando a perdemos, quando perecemos. Algumas graças Deus nos concede com tanta abundância e com tanta frequência que nós nos habituamos a ela de forma a acharmos que não são graça, mas são uma mera questão natural. E os filhos são esta realidade. Quão soberbo é um casal que acha que tem os filhos que quer e como quer. Acha que é tão fácil assim, que é só se dispor a gerar e pum! Toda a vida é um mistério que nasce primeiro na infinitude de Deus e depois se realiza na obra de Deus. Nós não somos frutos do acaso, nem da decisão de nossos pais. O ser humano pode dizer não à vida, mas nunca pode gerar uma vida sem a graça de Deus. E a paternidade está dentro deste mistério. Está dentro desta realidade, desta verdade, desta graça que na natureza humana o Senhor infundiu e nunca retirou. Mais que isto, se pensarmos além da paternidade natural, pensarmos na paternidade como o mistério da fé,
E nós começamos o nosso símbolo da fé justamente por uma palavra: em nome do Pai. Deus ser o Pai não existe nas falsas religiões. Deus ser o Pai nunca existiu nas mitologias. Mesmo os judeus não chamam a Deus de Pai. Nem os muçulmanos se referem ao destinatário de sua crença como Pai. O máximo que eles dizem é um misericordioso. Está no coração da fé cristã, no centro da revelação de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, a plenitude da religião, o verdadeiro e absoluto nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao dizermos que Jesus é o Filho de Deus, nele reconhecemos que Deus é o Pai. E que nome poderíamos dar? Passem a Sagrada Escritura de uma ponta a outra e me digam qual o verdadeiro nome de Deus. Vamos fazer como aqueles que invocavam ao Senhor das alturas, Elohim. Vamos chamar como os hebreus pávidos, assustados pela potência de Deus, El Shaddai. Ou como alguns ignorantes que acham que aquelas palavras, que aquelas letras que não têm som e nunca tiveram som, o tetragrama hebreu quer dizer Jeová ou Javé ou qualquer coisa. Gente burra. Isso foi escrito para não ser lido. Foi depois que colocaram vogais no meio para ter algum fonema. Aquela palavra não tem som. É justamente para dizer a incapacidade do povo em pronunciar o nome de Deus. É o impronunciável. E o impronunciável se fez carne e nasceu de Maria Virgem. E revelou-se a nós, como de fato é, Pai, Filho e Espírito Santo. Vim para fazer a vontade do Pai. Dou-vos a conhecer tudo o que o Pai me revelou. Ninguém viu o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A magnificência do nome de Deus absoluta é Pai. E é isto que é fé cristã. A única e verdadeira religião, a plenitude da revelação divina, nos quer revelar. Deus é Pai, mas não só do Verbo. Consubstancial, o Pai, gerado do Pai antes de todos os tempos, mas no mistério da redenção. E este mistério nos chega pessoalmente pelo batismo, para nos configurarmos a Cristo. É também nosso Pai. Se o não batizado reza o Pai Nosso, é um mentiroso. Porque não pode. O Pai Nosso é a oração dos batizados. O Pai Nosso é a oração dos cristãos. O Pai Nosso é a oração daqueles que morreram com Cristo na cruz para ressuscitar com Ele no sacramento do batismo. Esta oração só pode ser dita com verdade e autenticidade pelos batizados. Assim, caríssimos, quando dizemos Pai Nosso que estais nos céus, não mentimos, mas falamos a verdade, porque Cristo nos fez filhos de Deus nele, o Filho. Queridos
pais, olhem o nome sagrado que carregam. Não seriam pais se Deus não tivesse vos dado esta graça. Se vocês soubessem a vontade que eu tenho de tirar o sapato e dar umas sapatadas, quando escuto alguém dizendo: ai, foi um acidente a gravidez. Ai, que ignorante. Não existe vida que é fruto de um acidente. É uma providência. Ai, mas foi uma gravidez tão inoportuna. Vai se converter. Não existe gravidez inoportuna. Não existe a hora errada. Existe uma ação de Deus na história. Pode ser que você estivesse errado, então se converta. Mas o filho é porque Deus o quis. Deus o deu. E Deus o confiou. E a partir desse ponto, tua vida muda. Tu não é mais quem eras. Tua referência no mundo, na existência, não é mais a mesma. Dom Bernardo, o grande místico, abade cisterciense, que temos a graça de ser coetâneo a nós, e que vive e governa o mosteiro de Nossa Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente, diz assim, e eu confirmo na minha pastoral: a mulher começa a deixar de ser egoísta quando se casa. O homem só quando recebe o filho primogênito nos braços. Porque é aí que começa a ver que o umbigo não é o centro do universo. A paternidade muda a autorreferência de um homem e faz ele ser uma nova pessoa, encontrar-se distinto no mundo, porque uma vida nasceu dele, uma vida depende dele. Ah, caríssimos, como isto é maravilhoso quando recebido como vocação sagrada. Como isso é maravilhoso quando o pai busca a Deus, o Pai, para tornar-se reflexo da paternidade. E se tu dispensar, ignorar, abandonar, negligenciar tal graça, pobre de ti, porque quão grande é o mistério, tão maior será a prestação de contas. Seja a imagem de Deus para encontrar a vida eterna. Vemos também no Evangelho algo muito importante. Na pequena barca de Pedro está a igreja. Igreja que está sem o Cristo. Cristo permanece no monte. Não consegue ver o Senhor. Não consegue dialogar com o Senhor. Não consegue pedir ao Senhor como habitualmente pede as coisas. O Senhor está sós na montanha, em intimidade com o Pai, em oração. A igreja está no meio do mar, agitada pelas ondas, temendo afundar pelo furor dos ventos contrários a ela, a pequena barca de Pedro. Retirar-se em oração não é abandonar. Não é porque não vemos o Senhor que Ele nos abandonou. Não é porque não falamos com Ele que Ele não se importa mais conosco e não nos pode atender. Na igreja que perece, no perecer da igreja, o Cristo desce do monte e caminha sobre o mar. Vem-lhes ao encontro, ao socorro. E é na fé no Senhor que encontram a salvação. Se és tu, manda-me andar sobre o mar e ir ao teu encontro.
Que ato de fé de Pedro pôr o pé fora daquela barca. E mar tão revoltoso. Pena que não durou. Alguns passos e começa a afundar. O Evangelho é muito preciso. Então, logo Pedro começou a afundar, Jesus o tomou pela mão. O Senhor não deixa a igreja perecer. Hoje, no tempo em que vivemos, e vivemos um tempo muito difícil, caríssimos, vamos ser sinceros. Qual é a identidade da igreja do século XXI? Nossa vida está uma bagunça. É só vocês verem os tipos de missa que tem pela internet. Vão mudando de um canal por outro, de uma paróquia para outra, de uma diocese para outra. Cada um faz uma palhaçada pior que a outra. O que é ser católico hoje? Tem padre fazendo tatuagem, tem padre bebendo, tem bispo falando bobagem, tem gente que pertence mais a partido político do que a Igreja de Cristo, tem gente que quer viver numa realidade estratosférica, que acha que a adoração é algo fora da sua vida. Tem grupos que acham que quando se põe em oração estão desobrigados das suas coisas cotidianas. Quantos são os filhos que dizem que os pais viraram fanáticos religiosos, que os abandonaram? Uma vez um crismado disse: eu não quero ser crismado, fui obrigado. No final das contas, é porque meu pai e minha mãe entraram em um grupo aí e me abandonaram, eu fui criado pelos outros. A palavra do jovem é: a igreja sequestrou os meus pais. Não é a igreja que sequestrou os seus pais, é seus pais que fugiram da responsabilidade da paternidade e ainda acharam que estavam adorando a Deus. Quem pode ficar 24 horas em adoração é uma freira contemplativa, é um monge. Pai e mãe tem que trocar fralda, tem que dar comida, e Deus santifica das duas formas. Que dificuldade a identidade da igreja no tempo de hoje. Esta onda americana que veio para cá, que faz com que a igreja vire quase uma franquia. O padre é obrigado a ser um malabarista, a ser um artista de circense. O altar virou um palco. E aí a gente tem que abater nos fotógrafos quando vem para o casamento e perguntam: eu posso subir no palco? Altar. Mas a maioria dos padres tratam o presbitério como se fosse um palco. Que dificuldade a identidade da igreja nesse tempo. Cada um faz a sua modinha, cada um faz o seu guetinho, e quanto mais dinheiro der, melhor. E onde está a salvação e a vida eterna, da qual a igreja é a tábua de salvação, a mensageira e a garantia e o sacramento do Senhor? A barca de Pedro neste século está agitada por muitos ventos. E é preciso dizer como Pedro: Senhor, socorre-nos. Dessa vez, com fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.